Abram comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 5 ao 13. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo do 5 ao 13. A palavra de Deus fala assim: e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhe digo que eles já receberam a sua recompensa. Versículo 6. Mas ao orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. E o seu pai que vê no secreto lhe dará a recompensa. E orando, não use de vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes de lhe pedirem. Versículo 9. Portanto, orem assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dás hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem devido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, queridos? Aqui nesses versículos, queridos, nós temos as instruções de como orar e também nós temos as instruções de como não orar. Jesus, ele era um homem de oração. Se nós olharmos os evangelhos, queridos, vocês vão ver que Jesus era um homem de oração. Volta e meia, Jesus se retirava e ele buscava a Deus em oração. Ele era um homem de oração. Vemos muitas vezes ele buscando a Deus em oração. A ponto de seus discípulos, em Lucas capítulo 11, lhe pedir para que eles ensinassem a orar. Se você for ver, Jesus também ensina esse modelo de oração em Lucas no capítulo 11. E por que ele ensina aos seus discípulos? Porque os discípulos chegam para Jesus e falam: nos ensina como orar. Os discípulos já tinham caminhado bastante tempo com Jesus. Eles não perguntaram para Jesus como eles deveriam expulsar demônios ou nos ensine a curar pessoas. Mas eles perguntaram: nos ensina como orar. Por quê? Porque a oração era fundamental na vida de Jesus. E nós precisamos olhar para essa oração, queridos, como uma oração modelo. E hoje é o tema da minha mensagem para vocês: oração modelo. Essa oração de Jesus, queridos, é uma oração modelo. Ele nos ensina como orar, amém? E também ele nos ensina como não orar. E eu quero começar conversando com vocês como não orar. Como não orar. Versículo 5. E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhe digo que eles já receberam a sua recompensa. Queridos, não oramos para ser vistos, não oramos para aparecer para as pessoas. A oração não é um palanque de espiritualidade, não é onde nós mostramos a nossa espiritualidade, queremos ser vistos pelos homens. Qual é o problema, queridos, de orarmos para ser vistos pelos homens? Quando oramos com a intenção errada de aparecer para as pessoas, queridos, o Senhor Jesus já enfoca: esses já receberam o seu galardão, já receberam a sua recompensa. Eu e você podemos receber a nossa recompensa aqui na terra, queridos, ou nós podemos receber a nossa recompensa nos céus com o Senhor. Tudo isso se trata da intenção do coração. Nós podemos fazer o certo com a intenção errada, que vai ser errado. Se nós nos reunirmos em oração e um quiser aparecer mais que o outro, ou demonstrar as suas habilidades eloquentes, queridos, nós estamos nos mostrando uns para os outros. E o que isso significa? Que nós já recebemos a nossa
recompensa. Quando as pessoas olharem e falar, nossa, como ele ora bem. Se a intenção do teu coração for aparecer para as pessoas, a sua recompensa está no elogio. Você já recebeu a sua recompensa aqui e gerou obras mortas lá nos céus. Só que a nossa intenção, queridos, sempre é, queridos, receber a nossa recompensa de Jesus. Queridos, é errado você receber um elogio. Por exemplo, você ouve o ministério de louvor ministrando aqui, você pode sim chegar para ele e falar, muito bom, muito legal, gostoso, fui ministrado pelas habilidades que vocês têm, não tem nada de errado isso. Eles vão receber isso de forma natural. O problema é a intenção do nosso coração. Quando nós queremos aparecer. Quando nós queremos aparecer para as pessoas. Esse que é o grande problema. Vamos continuar lá. Como não orar? Versículo 7. E orando, não use de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que pelo muito falar serão ouvidos. A oração, queridos, não é um mantra, queridos, onde nós ficamos repetindo, e pelo muito repetir achamos que vamos ser ouvidos. Isso é para os gentios. Quando Jesus mostra a oração do Pai Nosso, queridos, ela não é um mantra, uma simples repetição, onde eu fico repetindo, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, e fico repetindo, vamos orar 10 vezes o Pai Nosso para alcançar uma bênção de Deus. Não foi essa a ideia e a intenção de Jesus, queridos, a nos ensinar o Pai Nosso. O Pai Nosso, ele é uma oração modelo, onde nós aprendemos princípios de oração e aplicamos na nossa vida todos os dias. A oração, queridos, é para os filhos, a repetição é para os gentios. A oração é um tempo de intimidade com Deus, onde nós retiramos princípios da oração modelo, para nós termos comunhão com o nosso Pai Celeste. Amém? Está me entendendo? A oração, queridos, é uma intimidade. Vai lá no versículo 6. Mas ao orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está no secreto. E o seu Pai que vê no secreto lhe dará a recompensa. Queridos, a intimidade com Deus começa quando nós fechamos a porta do nosso quarto e nós levantamos a nossa voz em oração. Queridos, quando nós fechamos a porta do nosso quarto, queridos, nós estamos em intimidade com Deus. Essa, na minha opinião, é uma das maiores heranças conquistadas por Jesus. E uma das mais negligenciadas. Muitas pessoas falam, eu sou crente, eu sou filho de Deus, mas não tem a porta do seu quarto fechada. Não tem intimidade com Deus. E a herança que Jesus conquistou, nada vale, queridos, se nós não tivermos intimidade com Deus. Como nós já temos conversado, Jesus, ele não veio simplesmente para nos salvar. A salvação faz parte do pacote. Jesus veio para restaurar o plano original, aonde Adão e Eva tinham comunhão intensa com Deus no jardim. E onde eu e você temos comunhão intensa com Deus? No nosso quarto secreto, quando nós fechamos a porta do nosso quarto. Quando fechamos a porta do nosso quarto, queridos, e oramos ao nosso Pai no secreto, nós encontramos a comunhão com Deus, nós encontramos a intimidade entre Pai e Filho. Olha o que Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 22 fala. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com coração sincero e plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Entramos no santuário, queridos, quando fechamos a porta do nosso quarto. Os céus se manifestam na terra quando temos comunhão com o nosso Pai, pelo novo e vivo caminho que Jesus abriu pelo seu sacrifício na cruz. Queridos, quando nós fechamos a porta do nosso quarto, nós cumprimos esse versículo. Nós entramos pelo novo e vivo caminho ao qual Jesus abriu e temos comunhão com Deus, temos comunhão com o nosso Pai. Amém? Como orar? Versículo 9. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O início da oração, queridos, Jesus nos ensina a entrar como Pai Nosso. Porque Deus é nosso Pai. Deus, Ele é nosso Pai. Nós não somos mais órfãos, queridos. Agora somos filhos.
eu e você não tínhamos direito algum de ter comunhão com Deus. Éramos pecadores, estávamos afastados e condenados ao inferno. Até que a graça e a misericórdia de Deus nos alcançou. Quando a graça e a misericórdia de Deus nos alcança, queridos, nós recebemos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Nós nos tornamos filhos de Deus, deixamos de ser criaturas, nos tornamos filhos. E como nós somos filhos, nós temos comunhão com o nosso Pai. Por isso que a minha dificuldade com as orações do tipo: Deus, olha nós como pecadores miseráveis. E nós achamos que se humilhar é isso, ficar falando dos nossos defeitos diante de Deus. Oh Deus, coitado de nós, se não for o Senhor, nós seremos miseravelmente consumidos. Não, queridos. O primeiro passo da oração é como? Pai nosso. Nós entramos diante de Deus como filhos. Não com uma mentalidade de escravos ou uma mentalidade de pedintes. Entramos com uma mentalidade de filhos. E isso não é arrogância nenhuma. Quando nós entramos com o coração de filhos, nós engrandecemos a obra da cruz. Por quê? Porque eu e você somos filhos por aquilo que Jesus fez. Não é mérito nosso. Então não há mérito quando nós entramos diante de Deus falando Pai. Não há mérito humano, não há força humana nisso. A força está apontando para a cruz, para aquilo que Jesus fez. E aquilo que Jesus fez nos tornou filhos de Deus. Não é mérito humano. Engrandecemos a obra da cruz quando nós falamos Pai nosso. Pela obra redentora de Jesus, nós somos filhos de Deus e temos acesso à sala do trono. Amém? E nós entramos com ousadia, mas com ousadia naquilo que Jesus fez, não naquilo que nós fazemos. Muitas pessoas pensam que essa ousadia vem das nossas boas obras. Quando nós fazemos tudo certinho, então nós entramos com ousadia na sala do trono. Queridos, nós entramos com ousadia na sala do trono por aquilo que Jesus fez, ao Ele entregar o seu corpo para ser rasgado, como o véu sendo rasgado, e nós temos acesso à sala do trono, por aquilo que Ele fez. Por isso que nós temos ousadia na oração. Não é porque eu tive uma boa semana, porque eu fiz todas as coisas certinhas, não. Foi por aquilo que Ele fez. E quando eu entro com essa ousadia, se algo durante a minha semana, durante o meu dia, não saiu de acordo com a palavra de Deus, eu trato com Deus no secreto. Mas para entrar no secreto, eu uso a obra redentora de Jesus. O novo e vivo caminho aberto por Ele. Quando nós falamos da palavra Pai, nós podemos entender alegria e reverência. Repete comigo assim no seu carro: alegria e reverência. Hoje nós temos perdido um pouco disso na nossa cultura, queridos. Quando se fala Pai, queridos, algo que tem que nascer no nosso coração é alegria e reverência. Alegria porque Deus nos ouve, e reverência porque Ele é soberano Senhor. E isso tem que andar junto, queridos. Mas quando fala-se de Pai, deve gerar uma reverência. Não uma reverência rígida que nos leva ao medo, mas uma reverência porque Ele é soberano Senhor. Mas também não pode gerar uma alegria desenfreada. Preste muita atenção, não pode gerar uma reverência rígida, nem uma alegria desenfreada. Quer ver um exemplo? Uma vez nós estávamos no louvor lá na Shalom, na igreja, e um seminarista saiu correndo, subiu no palco e virou uma cambalhota. E a ideia da construção do pensamento dele era assim: estou na casa do Pai, sou livre. É uma alegria desenfreada, aonde não há freios. Quer ver um exemplo simples? Se você foi bem educado, mesmo você casado, você não chega na casa do seu pai fazendo qualquer coisa. Consegue me entender? E daí nós saímos de uma rigidez para uma alegria desenfreada. Mas essas coisas, elas têm que caminhar juntos, queridos, até eu e você encontrarmos um equilíbrio. Nós encontramos um equilíbrio entre alegria e reverência. Ao mesmo tempo que nós entramos alegres diante de Deus, nós entramos com reverência, porque Ele é nosso Pai. Nós não fazemos o que nós queremos dentro da igreja.
por uma alegria desenfreada. Aqui na igreja, a casa do Pai pode tudo. Então salta, pula, sobe nas cadeiras, joga as coisas para cima. Nunca foi isso, queridos. Existe sim uma alegria, queridos, uma alegria, um regozijo na adoração. Mas existe uma reverência. Estamos diante do Deus Todo-Poderoso. Jesus continua: santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui são 3 pedidos, queridos. 3 pedidos. Como se fosse um diamante com 3 facetas. São 3 pedidos, queridos. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Santificado seja o teu nome. Que Deus seja santificado, queridos, nas nações. Que o nome de Deus seja santificado nas áreas de influência da sociedade. Que o nome de Deus seja santificado em nossas vidas. Em cada decisão, podemos ou não santificar o nome de Deus em nossas vidas. Podemos ou não santificar o nome de Deus em nossas famílias. Podemos ou não santificar o nome de Deus no nosso trabalho. Em cada decisão. Pastor, mas o que é santificar o nome de Deus? Para mim é bem simples, queridos. É colocar Deus em primeiro lugar. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, queridos, nos nossos pensamentos, na nossa vida diária, queridos, em cada decisão, nós colocamos o Senhor Jesus em primeiro, Deus em primeiro lugar, nós santificamos o nome de Deus. Quando você está comprando, vendendo, você está negociando e você coloca Deus em primeiro lugar, queridos, você está santificando Deus na sua vida. Quando você está em qualquer lugar, queridos, aonde você estiver andando, você colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar, você está santificando o nome de Deus nas suas decisões, até nas suas pequenas palavras. Quando você coloca Jesus em primeiro lugar no seu falar, queridos, não vai sair palavras torpes da sua boca, e você está santificando o seu falar, colocando Jesus em primeiro lugar, colocando a Deus em primeiro lugar. Venha o teu reino. Que o reino de Deus seja estabelecido. Que venha o reino de Deus sobre as nossas vidas. Que venha o reino de Deus sobre os Campos Gerais. Que venha o reino de Deus sobre a colônia de Vitimarçum. Que venha o reino de Deus. Aqui precisamos quebrar alguns paradigmas, queridos. Eu e você estamos implantando um reino. Nós não estamos esperando um arrebatamento, nós estamos implantando um reino. Nós precisamos girar essa chave, senão nós nos trancamos dentro da igreja e ficamos só cantando Maranata, Senhor Jesus. Tem algo de errado nisso? Não, queridos, mas se isso se tornar um paradigma, nós nos trocamos dentro da igreja, ficamos cantando Maranata, Senhor Jesus, e não fazemos nada na sociedade. Que se exploda o mundo, nós estamos salvos. E essa foi a ideia da igreja por muito tempo, queridos. Nós precisamos virar essa chave. Nós estamos implantando um reino. Quando o Senhor Jesus ensina a orar, o que ele fala? Venha o teu reino. Venha o teu reino. O governo de Deus seja implantado. Mas como isso acontece? Zacarias capítulo 4, versículo 6, a palavra de Deus fala assim: e respondeu e me falou dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Não é por poderio militar, não é por força, não é por violência, é pelo Espírito de Deus. Uma das funções do Espírito Santo, queridos, é nos convencer do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Essa é uma das funções do Espírito Santo. Todas as vezes que pregamos o Evangelho e um pecador se arrepende, nós expandimos o reino de Deus. Todas as vezes que eu e você pregamos o Evangelho, um pecador se arrepende, nós expandimos o território do reino de Deus, porque o território do reino de Deus são pessoas. Quando nós vamos expandindo esse reino, nós vamos santificando o nome de Deus, e a vontade de Deus vai sendo estabelecida sobre a face da terra. Só que se nós nos fecharmos em um paradigma de que nós estamos salvos e não temos nada a ver com a sociedade lá fora, nós perdemos esse poder de implantação do reino. E eu e você, queridos, temos a chave desse reino. Mateus capítulo 16, versículo 18 ao 19, a palavra de Deus fala assim:
Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves dos reinos dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Queridos, Jesus fala: eu edificarei a minha igreja sobre a pedra da revelação de que Jesus era o Cristo. Jesus pergunta para os seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Eles falam: uns profetas, outros Elias. Daí vai Pedro, sanguíneo, e fala assim: tu és o Cristo, filho de Deus, do Deus vivo. Jesus olha para ele e fala: tu é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Qual pedra? A pedra da revelação que Jesus era o Filho de Deus. E sobre essa pedra a igreja começa a ser construída. E Jesus fala: eu mesmo edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem edifica a igreja? Jesus. E as portas do inferno não prevalecem contra ela. Por que nós temos a sensação que estamos perdendo? As pessoas falam: olha o momento difícil que nós estamos vivendo, pastor. A igreja está corrompida. Então Jesus não sabe edificar a igreja. Existem alguns paradigmas na nossa mente que precisam ser quebrados. Quando nós falamos a igreja está corrompida, nada presta, queridos, então Jesus não sabe fazer um bom trabalho, se é Ele que edifica. Ele sempre teve os seus remanescentes ao longo da história, e a igreja sempre prevaleceu em todas as dificuldades que passou. A igreja enfrentou guerras, queridos, a igreja enfrentou perseguições, a igreja enfrentou heresias, a igreja enfrentou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e a igreja sempre sobreviveu, e vai continuar crescendo, crescendo, crescendo e expandindo o reino de Deus. Você consegue me entender? Isso é poderoso, queridos. Quando Jesus entrega as chaves do reino e fala: aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, aquilo que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. Isso está nas nossas mãos, e isso funciona através da oração e da proclamação da palavra, da oração e intercessão, da oração de proclamação, onde nós liberamos palavras, queridos. Isso é muito poderoso. E ele continua ali: seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Queridos, existe uma vontade nos céus que precisa ser manifesta na terra. Preste atenção, existe uma vontade no céu e ela precisa ser manifesta na terra. Existe uma vontade no céu para a sua vida, existe uma vontade no céu para Vitimarsum, existe uma vontade nos céus para os Campos Gerais, e uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Existe uma vontade, queridos, que precisa ser manifesta, que precisa se manifestar na terra. E você pode perguntar para mim: como essa vontade se manifesta na terra? E eu te respondo de forma simples: através da igreja. A igreja é o baluarte da verdade. A igreja é a manifestação do Deus vivo na terra. A igreja é o corpo de Cristo, onde toca as pessoas. Da minha e da sua vida, essa vontade se manifesta. Das nossas escolhas em colocar Deus ou não em primeiro lugar. Quando decidimos viver uma vida em santidade, em separação, nós começamos a decidir colocando Jesus em primeiro lugar, e a vontade de Deus começa a se manifestar na terra. Às vezes parece meio difícil. Você pensa assim: pastor, mas parece meio difícil. Quer ver? Pensa comigo. Imagine se você é um empreendedor, ou você é um gestor de pessoas. Eu trabalhei com gestão de pessoas pelo menos 10 anos, em academias de ginástica. Se você é um gestor, imagine, você é um gestor, você faz a gestão de uma equipe, e no meio dessa equipe tem um crente fiel a Deus, e ele cumpre uma palavra: faça tudo como se fizesse para o Senhor. Ele não fofoca, queridos, ele não fala do mal dos outros, ele não tenta derrubar ninguém, ele simplesmente faz o seu trabalho bem feito como se fizesse para o Senhor, e ele não faz só o que pede. Lembra lá o que Jesus falou? Se você faz o que se pede, você se torna um servo inútil. Ele não faz só o que se pede.
Se ele vê algo errado, ele vai, limpa, ele arruma, ele faz mais do que ele quer pedir. Que o seu chefe pede para ele. E você é gestor desse cara. Você queria um cara desse na sua equipe, sim ou não? Você veria o céu se manifestando na terra, sim ou não? Esse cara seria testemunho, sim ou não? Você ouviria esse cara falando do evangelho? Claro que você ouviria. As pessoas muitas vezes não nos ouvem, queridos, porque elas não veem Jesus em nós. Então elas não nos dão atenção. Simples, queridos. 3 versículos. Faça como se fizesse para o Senhor. Coloque Deus em primeiro lugar. E não faça só o que te pede. 3 ensinamentos de Jesus. Simples, fácil, aplicáveis. Que podem transformar uma geração. Que podem transformar uma empresa. Que podem transformar uma sociedade. Agora imagine aqui. 10% dessa colônia vivendo desse jeito. Os céus se manifestariam nesse lugar. Não é impossível. Não é utopia. É simplesmente aplicar a palavra de Deus no nosso dia a dia. E ele continua. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Em uma sociedade consumista, queridos, isso parece loucura às vezes. Você olha assim e fala, nossa, loucura. Pedir o pão de cada dia. E é isso que Jesus estava nos ensinando, a se concentrar no hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, queridos, é uma oração contra a ansiedade. Hoje, Deus tem cuidado de nós. Hoje, Deus tem nos dado sustento. E amanhã, pastor? O amanhã se tornará o hoje, queridos. E hoje, Deus tem cuidado de nós. Você consegue me entender? E depois de amanhã? O depois de amanhã vai se tornar hoje, queridos. E hoje Deus tem nos dado sustento. E hoje Ele tem cuidado de nós. E hoje Ele vai continuar cuidando de nós. E amanhã vai se tornar hoje onde Ele cuida de nós. Deus tem cuidado de nós, queridos. Mateus 6, 33 e 34, a palavra de Deus fala assim: mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Essas coisas lhe serão acrescentadas. Quais coisas? Vestimenta e comida. São as promessas de Jesus. Cada dia com o seu mal. Se concentre no hoje. Hoje Deus tem cuidado de nós. Hoje Ele tem cuidado de nós. Quando a ansiedade vir sobre nós, nós temos que declarar: hoje nós temos o pão fresco. Hoje nós temos a palavra de Deus. Hoje Ele tem cuidado de nós. Guarde essa promessa para a sua vida. Preste atenção que Salmo 37, versículo 23 ao 25 fale. Isso é uma promessa para a sua vida. O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta desse o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigarem o pão. Isso é uma promessa para as nossas vidas, aplicável aos nossos pensamentos, aplicável ao nosso dia a dia. Quando a ansiedade vem sobre nós, recite isso: eu já fui velho, já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado. Somos justos por quê? Por causa das nossas obras de justiça? Não, pela obra de justiça de Jesus. Somos justos porque Jesus pagou o preço. Nunca vi o justo desamparado, nem seu filho mendigar o pão. Deus tem promessas para nós e para nossa descendência. Ele tem cuidado de nós, queridos. Continua, versículo 12, na nossa oração modelo: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Não podemos perder para a amargura, queridos. Preste muita atenção. Eu e você, como filhos de Deus, não podemos perder para a amargura. Precisamos a cada dia fazer a higienização da nossa alma. Assim como você toma banho, assim como você escova os dentes todos os dias, eu e você precisamos fazer a higienização da nossa alma. E eu quero me concentrar um pouquinho aqui com vocês. Quando Jesus coloca a oração modelo, Ele coloca uma oração diária como um modelo para nós. Queridos, todos os dias nós precisamos fechar a porta do nosso quarto e entrar diante de Deus.
E quando nós entramos diante de Deus durante o dia, talvez você tenha se ofendido com uma pessoa, talvez alguém tenha te machucado, e você precisa liberar perdão naquele dia, dentro do quarto de escuta, fazendo a higienização da sua alma. Você consegue me entender? Nós não podemos nos ferir, pastor. Sim, você pode se ferir. Isso não tem nada de errado. O problema é permanecer ferido. Porque se nós permanecermos feridos, isso vai se tornar uma amargura. E se tornar uma amargura no nosso coração, nós somos presos. Então todo dia quando você orar, queridos, fala: Deus, sonda o meu coração, se alguém me ofendeu. Daí você lembra das situações, das pessoas que te ofenderam, e você libera perdão. Só que isso tem que ser feito todos os dias. Assim como escovar os dentes e tomar banho. Nós às vezes nos preocupamos com o externo e se esquecemos do interno, queridos. Olha o que Hebreus capítulo 12, versículo 14 ao 15 fala: procurem viver em paz com todos os homens e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Que nenhuma raiz de amargura brote dentro de nós e cause perturbação. E o hand-up, queridos, o mata-mato dessas raízes, queridos, é a nossa comunhão com Deus diária. Quando você é ferido, querido, se no mesmo dia você entra em comunhão com Deus, entrega diante de Deus, é muito mais fácil matar antes de brotar, queridos. Porque depois de brotar, ela pode contaminar muitos. Você já conversou com alguém ferido? A pessoa que está ferida, queridos, ela vai tentar te contaminar contra outra pessoa, aquela que feriu ele. E isso, queridos, quando brota no nosso coração, começa a contaminar a muitos. E nós precisamos matar isso na raiz, queridos. E o mata-mata, o hand-up disso aí, queridos, é o perdão. O perdão não é um sentimento, uma decisão diante de Deus. Nós não perdoamos por aquilo que nós sentimos, nós perdoamos por uma decisão diante de Deus. Quando nós entendemos que nós fomos perdoados e externamos esse perdão. E Jesus termina a oração falando assim: e não deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Não nos deixeis cair em tentação. Ninguém é super crente, queridos. Todos nós temos áreas fracas. Todos nós temos áreas de tentação. Todos nós temos áreas onde nós somos tentados. E é melhor confessar a tentação do que o pecado. Tiago capítulo 1, versículo 13, do 13 ao 15 fala assim: ninguém ao ser tentado diga: eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode tentar pelo mal. Ele mesmo não tenta a ninguém. Ao contrário, preste atenção, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. A cobiça, queridos, dentro do nosso coração, tenta nos atrair e seduzir. E quando ela consegue, a cobiça é gerada, é concebida. E é gerado assim o pecado. E quando o pecado é consumado, quando nós praticamos isso, isso gera morte. Quando Jesus nos ensina a orar, e não nos deixe cair em tentação, Ele está falando: mate o mal pela raiz. Sempre que você for tentado, confesse. Sempre que você for tentado, fale diante de Deus. Fale com seu líder de culto familiar, fale com seu pastor, para que isso não gere o pecado. E o pecado consumado gere morte. Consegue me entender, queridos? Quando nós olhamos para esse modelo de oração, queridos, nós vemos algo extraordinário, que nós podemos tirar princípios para nós orarmos em comunhão com Deus. O Pai Nosso, queridos, não é para a gente ficar repetindo: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. É sim para nós extrairmos o pensamento, a ideia de Jesus, os princípios de Jesus, para uma vida de oração. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Amém?